da 20ª Conferência Internacional da Datagro, com temas relevantes da agenda estratégica das empresas do setor sucroenergético. E o tema de hoje é novos paradigmas de confiança com o consumidor. E para falar sobre esse tema, temos a honra de contar com a presença do Luciano Sanches, presidente do Conselho de Administração da Cerradinho. E para somar nesse bate-papo, nesse debate, temos aqui conosco também hoje o sócio-líder da Regional do Interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Fernando Aguirre. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Aguirre. Boa tarde, Giovana. Tudo bem por aqui? Que ótimo. Um prazer estar com vocês aí. Obrigada, Luciano. Luciano, a gente gostaria de agradecer muito por você ter aceito o convite da KPMG. É um prazer ter você conosco aqui. A Cerradinho é reconhecida como uma das melhores empresas em governança hoje no setor sucroalcooleiro. Portanto, ninguém melhor do que você para falar sobre o tema de hoje. Né? Então, para começar, né, esse nosso debate de hoje, eu queria te perguntar como é que foi o caminho evolutivo da governança no Grupo Cerradinho, né? Como é que foi essa evolução da governança no tempo, que pontos aí seriam os milestones dessa governança, como é que foi essa jornada para vocês? Então, Giovana, a partir dos anos 2000, nós tivemos um crescimento bastante expressivo no nosso grupo, com as unidades novas. E nesse período, nós começamos a estruturar a nossa governança, né? E essa governança se intensificou em meados de 2006, mais ou menos. Foi quando a gente estava precisando equalizar a estrutura de capital do grupo e nós precisamos melhorar o nosso nível de governança, estruturar toda a parte da família, segregar alguma coisa que estava ainda pendente correlacionada com as unidades. Então, todo esse trabalho foi feito e criamos o conselho e começamos a incluir conselheiro independente também já naquela época. E daquela época em seguida, em sequência, nós só fomos intensificando essa governança, né? Com mais conselheiros independentes, né? Criamos o conselho da nossa holding também. Eu estava falando da unidade de açúcar, etanol e energia. Então, nós intensificamos essa governança e tem uma pessoa digitando. Tem uma pessoa digitando aí, com o microfone aberto. Aí, eu estava dizendo que nós fomos intensificando essa governança e criamos a holding, o conselho da holding de família também, com conselheiros independentes. E até agora, no final, estamos na parte da família também. Temos o conselho de família, de sócios. Então, a gente já está num modelo bastante avançado e todos esses conselhos têm os comitês e a empresa auditada, tudo certinho. Muito interessante, Luciano. E um ponto que me chama a atenção também dentro dessa jornada de governança de vocês, né, é que ela não só uma presença muito forte, né, dos comitês bastante atuantes, né, mas também toda essa profissionalização da gestão, né, que foi um ponto interessante aí dentro da jornada de vocês. Eu lembro que uma vez eu fui visitar a fábrica de vocês
a usina de vocês, né? E eu vi isso de uma das lideranças, né? Que como vocês viam com bons olhos trazer executivos que tinham experiência não só no setor, mas também fora do setor, né? Para poder agregar aí sempre com visões diferentes, né? Inovadoras para o negócio, para o modelo de negócio de vocês. Conta um pouquinho para a gente essa visão sobre a profissionalização da gestão e esse marco aí na governança da empresa. Nós, desde o início do meu trabalho, e principalmente da minha irmã, que era diretora industrial, nós sempre trabalhamos com o diretor profissional nas áreas que nós cuidávamos, muito próximo. Então, nós tínhamos a diretoria, era como se fosse uma administração família profissional, vai. E aí, depois dessa época de 2003 para frente, mais ou menos, nós que experimentamos aquele crescimento bastante intensivo, nós começamos a profissionalizar ainda mais, né, e realmente ir saindo mais da gestão de diretorias, né, e ficar nos diretores. E a última fase foi o CEO, né, que acho que foi uns 3 anos atrás, né, e eu estava como CEO ainda, e aí nós fizemos um Hunter, fizemos uma transição, né? Hoje o CEO é o Paulo Mota, e foi muito... Nós somos muito felizes na escolha dele. Ele é uma pessoa que tem bastante profissionalismo, e ele tem bastante habilidade também em escutar, ouvir o acionista, aproveitar os conhecimentos do acionista, né? Porque ele não era do ramo. Então, tem muita coisa que é específica do ramo, e a vivência, a experiência, isso conta muito. Então, é importante a profissionalização, sim, mas é importante também não jogar fora os conhecimentos adquiridos ao longo de anos, né? Então, não é porque você está fazendo uma profissionalização, uma governança, que você não pode ouvir pessoas que têm experiência. Você deve ouvir as pessoas que têm experiência. Então, ele tem bastante essa habilidade. E eu acho que isso, no nosso setor, é um fator importante. Porque é um setor complexo, de muitos volatilidade. Cada ano é um ano, cada safra é uma safra. E muita variabilidade. Então, assim, quem tem um pouco de experiência pode opinar, e opinar bem. Essa é a minha opinião. Excelente, Luciano. O Aguirre está conosco, não? Eu acho que o Aguirre teve algum problema de conexão, mas... Ele teve um problema de conexão, tá? Ele está conectando novamente. Tá ótimo. Então, seguimos aqui, né? E pegando um pouco o gancho, Luciano, você mencionou nos comitês, né? E são comitês bastante atuantes, né? E fala um pouquinho desses comitês. Eu sei que tem o comitê de auditoria, eu sei que tem um comitê de estratégia e investimento, né? Eu vi recentemente hoje, um passado recente do Gustavo, que vocês criaram um comitê de inovação, né? Como é que tem sido a interação do conselho com esses comitês? Né? Qual tem sido a importância desses comitês para trazer, né, maturar, né, todos esses aspectos relevantes e essa conexão aí com o conselho? A dinâmica tem sido muito boa, está funcionando bem, dos comitês tradicionais, né? Que de remuneração em pessoas, né? E estratégia de investimento e auditoria e riscos. Esses são os 3 estruturados. Eu acredito que o de inovação seja um comitê da diretoria, porque ele não, ainda institucionalizado do conselho não é. Então, ele deve estar dentro do da diretoria.
E eu acho que esse tema da inovação é um tema super importante. Nós temos um DNA de pioneirismo, de inovação em algumas áreas, mas hoje o mundo está muito veloz, né? Então você tem que acelerar e estar na dianteira, capturar esse empreendedorismo, essa evolução. Então as coisas estão mudando muito rápido, mas a nossa empresa ela tá bem atuante. E voltando no assunto dos comitês, ele funciona muito bem, a dinâmica nossa lá. Os assuntos são tratados pelos comitês, e recomendados, não recomendados, recomendados mais estudo. Então, tá tendo assertividade, está funcionando bem. E me parece, de fato, Luciano, muito acertada essa ideia de criar um comitê, né, para discutir um tema estratégico. E quando você coloca, por exemplo, inovação, né? É tanta informação que você tem, você também é tão bombardeado, né, com informações de todo lado. Então, você tem que criar uma estratégia de inovação para poder encaixar o que está chegando, né? E processar isso, né? De forma que você não perca nenhuma oportunidade, né? Porque você não está estruturado para capturar aquela informação, mas também você absorva de uma forma seletiva, né? Então, eu achei muito interessante essa ideia, mesmo que no âmbito da diretoria, a ideia de criar um comitê de inovação, né? Achei bem interessante. Eu concordo. E o importante é você estar atento, né? Você acompanhar essas evoluções e conseguir capturar parte delas e saber também o tamanho do desafio tecnológico ou de investimento em inovação que a sua empresa suporta. Porque dependendo do tamanho é o desafio. As empresas maiores podem entrar em desafios maiores tecnológicos, né? E empresas médias ou menores têm que saber o tamanho também daquilo que ela está querendo entrar ou testar, né? Porque isso pode comprometer, de certa forma, o todo. Então, eu acho que isso é importante, saber o tamanho do comprometimento de risco que você vai ter na nova tecnologia e o seu tamanho, né? Porque se o cara tem 10 unidades, ele vai fazer numa unidade um teste, é uma coisa. O cara tem 2 unidades, vai fazer um teste numa unidade, se não der certo, é metade que não deu certo, né? Só isso. E o que eu acho interessante ainda nesse ponto da inovação, só para deixar um ganchinho também de uma conversa que a gente teve recente, né, entre líderes aqui da KPMG, e até com um produtor líder do mercado de grãos, ele colocou uma coisa muito interessante, né? Antigamente, né, até pouco tempo, o agro tem um histórico de inovação, né? Seja ela biológica, na genética, seja ela nas máquinas, física nas máquinas, equipamentos, etc. E vocês têm bastante apetite, né, para testar, né, Luciano, inovações no campo, né? Então, e também físicas, né? Eu lembro que quando eu visitei vocês também, fui lá no campo, vocês estavam falando da nova colheitadeira e estavam fazendo também, selecionando áreas para fazer plantios específicos, testando, né, variedades, etc. Mas você tem um componente adicional, que agora é inovação digital, que dá uma nova dinâmica a isso tudo, né? Mas o que eu queria deixar aqui é um aspecto interessante da inovação, que a inovação antigamente vinha muito embutida nessas duas vertentes, né? E muito via grandes empresas. Então, você tinha um relacionamento com as empresas de máquinas, você tinha um relacionamento com as empresas da genética, e hoje a inovação está mais aberta, né? Ou seja, isso cria riscos e oportunidades. Oportunidades no sentido que você pode até criar sua própria dinâmica de inovação, acessar essas startups, né? Um ambiente muito rico, muito dinâmico,
né? Mas também você precisa dessa seletividade para poder, enfim, né? Que isso não seja um tiro pela culatra, né? Precisa calibrar aí o risco versus o seu tamanho, né? Precisa ser dosado aí para o tiro não sair pela culatra, que nem como você disse. O Fernando tá ativo aí já. Pois é, o Fernando se juntou a nós, passamos pelo conselho, aqui passamos pela governança, passamos pelo conselho, comitê de auditoria, né? Legal. E aí eu vou fazer um gancho, né? E depois, se você quiser aproveitar, Gui, aqui com o Luciano, que é um outro marco dentro do Grupo Cerradinho, que foi o acesso ao mercado de capitais via o CRA, né? E foi uma experiência muito bem sucedida, né, do ponto de vista de aceitação dos investidores, o próprio custo da captação, né? Conta um pouquinho para a gente, Luciano, como é que foi essa experiência com o CRA, no sentido, que tipo de adaptações internas, esse relacionamento com o mercado de capitais, como é que foi essa dinâmica, né? Se teve algum processo de aprendizado, se vocês já estavam maduros, né? Conta um pouquinho essa trajetória também para a gente. Eu entendo assim, depois que nós fizemos a venda das unidades de São Paulo, nós traçamos uma política bastante severa e cautelosa de riscos e de alavancagem e de investimento. Então, nós começamos a entrar numa dinâmica muito mais confortável, muito mais firme, que é o grande guarda-chuva de toda essa história, né? Então, a partir daí, nossos controles começaram a melhorar, nossas entregas de resultados anualmente foram bastante consistentes. E nós gostaríamos, estava no radar, a gente acessar outros mercados de capitais, né? Então, chegou a hora, a empresa estava madura, que nem você disse, já tinha tido entrega de resultados bastante consistentes ao longo de anos, estava preparada para assumir os desafios do futuro e também entregar resultados. E para nós foi um teste bastante interessante, porque nossa empresa é bem vista com qualidade dentro do setor, é bem vista com pioneirismo, com evolução, que nem você disse, e até como atratividade para pessoas trabalharem também, né? Ela é uma empresa que tem uma marca forte dentro do setor. E nós não saberíamos se a gente era bastante atrativo também, tínhamos uma marca forte fora no mercado de investidores, no caso. E para nós foi uma surpresa, porque houve uma demanda bastante forte e isso foi bastante gratificante para nós pelo trabalho consistente que a gente vinha realizando. Então, a empresa estava realmente no trilho, e está no trilho, né? Então, eu acho que foi uma resposta muito bem recebida por nós, da percepção do mercado de investidores com relação ao nosso papel. Bacana. Boa tarde. Agora vocês me ouvem, né? Problemas de tecnologia, gente. Boa tarde a todos. Luciano, ainda na linha de estratégia, vocês também optaram pela diversificação da matéria-prima, né, indo para o etanol de milho. Talvez você possa comentar um pouco como é que foi esse processo de decisão, quais foram os desafios nessa linha. Nós estamos namorando, flertando com esse projeto de etanol de milho há bastante tempo. E nós andamos viajando bastante para os Estados Unidos, Argentina, enfim, Paraguai, e nós
na verdade, queríamos ter feito essa planta antes, mas a gente tinha uma política bem firme de resultados, de alavancagem, de capacidade de investimento, e aí chegou a hora em que a gente estava bem, a empresa estava preparada para fazer esse investimento e nós fizemos, fomos assertivos. Alguns anos antes, na segunda onda de instalação de nossa cogeração de energia, nós já estávamos olhando esse setor e tínhamos uma convicção bastante grande de que iríamos colocar uma planta no futuro. E nessa época, nós compramos uma capacidade adicional de caldeira e que isso foi muito importante, porque barateou bastante a implantação dessa indústria de etanol de milho, porque a parte de vapor, de água e de energia elétrica já estava pronta, já estava feita, devido à nossa visão no passado, que nós já estávamos mirando isso. Então, porque nós não precisamos construir uma caldeira nova para fazer essa diversificação. Então, isso eu falo foi na parte de CAPEX, na parte de instalação, estruturação. Uhum. Mas na parte de negócios, assim, a gente entendeu que tínhamos a disponibilidade de milho na região e era uma oportunidade mais forte para as indústrias que estavam no centro-oeste, onde se é produzido milho, né? Com mais volume. Então, nós estávamos inseridos nessa gama de elegíveis, unidades elegíveis a terem etanol de milho, e nós confirmamos isso nos Estados Unidos e tínhamos essa visão bastante clara e analisamos o negócio, achamos que era um negócio interessante e ele integrava bem com a nossa indústria, com as nossas capacidades e disponibilidade de milho na região. E aí nós resolvemos entrar e fomos assertivos. Acho que nós queríamos ter entrado antes, para te falar a verdade. Mas não tínhamos capacidade. E aí, quando resolvemos, estavam com a vida financeira bastante calibrada para poder fazer um investimento. Agora, o milho trouxe riscos adicionais para a operação? Não. Ele é uma empresa independente totalmente da cana. A única coisa que a cana fornece para a indústria de milho, ela fornece vapor, fornece energia elétrica e água. Uhum. O único problema do milho é a caldeira, pelo menos uma caldeira da usina tem que funcionar com sustentabilidade, com consistência, assim, sem muita variabilidade. Então, essa consistência na operação e faz com que a indústria do milho tenha eficiência. Não pode variar muito. Né? Uhum. Então, e você tem que ter duas caldeiras. Porque quem tem uma não tem nenhuma, né? Perfeito. Então, quando você para tudo. No caso, se você tem duas caldeiras, você consegue controlar e continuar com a tua indústria funcionando. Porque lá nos Estados Unidos, as indústrias são independentes e não tem essa questão da caldeira da cana funcionar bem, não funcionar bem. Elas funcionam com gás natural e tem os queimadores de gás natural, os produtores eles trabalham com gás natural direto na queima. Luciano, eu queria sugerir voltar, até porque na sequência nós vamos falar um pouco sobre contabilidade. Voltando na questão da operação do CRA, foi complexa a preparação das demonstrações financeiras para preparar informação para o mercado de capitais,
essa interação, as conversas com as agências, esse processo aí foi trabalhoso? Como é que foi? Olha, nós temos um nível de controle, de demonstração financeira bastante bom, bastante robusto. Mas essa interação com as entidades de rating e os investidores, tal, foi uma coisa mais um passo adicional, né? Nós assim conversávamos com as instituições de rating, sim, mas de uma forma mais diferente. Dessa vez foi mais efetivo e foi esse desafio para a área financeira e eles conseguiram suportar bem, tiveram êxito, fizeram um bom trabalho e conseguiram superar isso. Mas eu acho que eles subiram na escala do que eles faziam para essa entrega com o CRA. Mais um exemplo, né, de que está preparado para interagir com o mercado de capitais, seja em processos de IPO ou captação. É uma jornada, né, Luciano? Quer dizer, vocês vêm se preparando aí, né, amadurecendo a governança ao longo de anos, né? Que às vezes a gente tem a sensação, muitas empresas tomam a decisão e que acham que isso é possível fazer em pouquíssimos meses. Na verdade, é uma curva de maturidade longa, né? É verdade. E, às vezes, quem não está acostumado com uma governança tão robusta, ele acha que muita coisa é burocracia, muita coisa é perda de tempo, porque você tem que alçar as instâncias e passar pelas aprovações. E faz parte isso aí. Se você tiver pressa, você chama extraordinária, né? Então, você tem mecanismos de acelerar. Mas com uma pessoa que veio de fora fala, nossa, isso vai ficar muito burocrático, isso não vai funcionar, porque o cara está acostumado a dar o comando no botão na hora, e quando você profissionaliza é um pouco mais indireto apertar esse botão, né? Então, mas faz parte, isso é uma evolução, é que nem você disse. É um caminho que você demora anos para entender, para aprender e jogar esse jogo bem jogado. Não, perfeito. E entrando um pouco, talvez, aqui em gestão de risco, Luciano, vocês têm isso pensando, né, na governança? Existe um comitê? Como é que ele funciona? Né? Vocês monitoram continuamente os riscos da empresa? Como é que isso funciona? Porque eu trabalhei algum tempo atrás com gestão de risco e eu confesso que é uma das ciências que eu achei mais, não sei se a palavra é essa, complexas, né? Porque o risco é um negócio meio ambíguo, né? Pode acontecer, pode não acontecer, então não é fácil fazer gestão de risco bem feita, né? Nós temos, sim, um trabalho constante de monitoramento de riscos. Primeiro foi feito, eleger os grandes temas de atuação e depois, cada ano, você define as prioridades, né? Então, ele é um pouco dinâmico, não é uma coisa que você faz, fica estática, vai ser sempre aquilo, porque tem risco e você monitora ele e tal, e às vezes ele cai de relevância, e no outro ano o outro sobe de relevância. E aí você, por exemplo, essa pandemia aí, ninguém estava gerenciando risco de pandemia, ninguém estava gerenciando risco de sanidade, esse tipo de coisa, é um risco novo. Então, vai ter no futuro monitorar? Vai ter monitorar. Então, como vai monitorar? Então, esse é um exemplo de atualização e da dinâmica da gestão de risco. Mas nós temos, sim, um trabalho e o responsável que lidera essa área é o diretor financeiro e ele tem contratado assessoria que fez o trabalho e dá um suporte.
E sim, nós monitoramos os riscos, sim. Luciano, aproveitar que você deixou esse gancho, conta um pouquinho como foi o desafio, né, para o grupo, né, diante desses riscos trazidos pela pandemia. Como é que vocês se estruturaram? Em que momento vocês estão agora? Nós, no início, criamos um comitê de crise da alta direção e os acionistas, alguns deles participando desse comitê de crise. Esse comitê de crise era cada 2 dias, 2 vezes por semana, e o CEO fez um trabalho também de todo um planejamento dentro da unidade de como lidar com essa doença, com esse negócio novo, né? Monitoramento de riscos também de contaminação, e como lidar com isso. E a parte comercial no início foi a área e mais nós fomos afetados, porque o preço caiu demais e o mercado sumiu, né? Não tinha, caiu o volume muito. Mas depois o mercado começou a voltar e nós, também eu esqueci de falar, toda a parte administrativa foi para home office. E funcionando muito bem em home office. Nós estamos em home office até hoje, a parte administrativa, né? Tem alguém que vai no escritório? Sim, tem alguém que vai porque prefere opcionalmente do que trabalhar na casa dele. Aí é uma opção do funcionário. Mas, porque aqui na nossa região, a onda de Covid em São Paulo foi primeiro e depois o interior veio em segundo. Então, a hora que em São Paulo já estava arrefecendo, aqui estava acelerando. Então, nós entramos em home office, em lockdown muito cedo aqui. Mas, enfim... Mas isso foi uma experiência boa. Nós temos capacidade de operar dessa forma bem, né? Isso a gente achava que era um grande issue, mas não foi, né? E a gente percebe a responsabilidade das pessoas, a responsabilidade da equipe, e isso você não compra. Isso é DNA mesmo, é seleção de pessoas e grupo de pessoas afim, né? Então isso tem muito valor e a gente só pode testar nessas horas, né? Que você não pode estar lá pertinho e o negócio está andando, né? As pessoas têm responsabilidades. Então nós fomos bem, para te falar a verdade, muito bem. Assim, eu acho que a equipe na liderança do Paulo Mota está de parabéns. E eles, a diretoria, a gerência, eles foram muito bem, né, na condução desse problema aí desse ano. Perfeito. Luciano, empresas e o mercado têm demandado muito a questão de confiabilidade, né? Cada vez mais. Quer dizer, um dos nossos lemas aqui como uma empresa de auditoria é o Public Trust, né? A confiança que a gente inspira dentro do mercado, né? O mercado de capitais e por aí vai. Essa questão de confiança é relevante para vocês em que nível, né? E como é que vocês têm trabalhado a questão de selo de confiança, passar as mensagens de aumento de grau de confiança na Cerradinho? Como é que vocês têm trabalhado isso? Olha, o nosso setor demanda muita confiança, porque você pega primeiramente os contratos de arrendamento de terra, são todos de longo prazo, tem que ter extrema confiança, senão não funciona, né? Ele não tem sustentabilidade no longo prazo, né? Então, eu até estou sofrendo um problema desse aqui do outro lado, né? Mas, enfim, esse é um problema que você tem que... Não é um problema, mas esse é um assunto que você tem que cuidar muito. Vale muito a confiança, né? Negócio é confiança.
No papel vai até um ponto, né? O outro ponto é o feeling, é a confiança, né? Então, eu acho que na empresa tem que comunicar bem todos os mercados, o mercado interno, que é os seus colaboradores, os seus consumidores, né? E o mercado de capitais, o mercado financeiro. Então, essa comunicação aí é extremamente importante para gerar essa confiança e fazer as coisas certas, né? Não ter mentira, não ter nada que esconder, né? Então, não tem o porquê de não fazer certo e o porquê de não mostrar. Então, eu acho que isso é também... As empresas maiores têm isso, né? Mas as médias e pequenas, às vezes, têm uma quebra de paradigma com relação a isso, né? De se mostrar, assim, de comunicar bem. Até porque tem o risco de querer comunicar o que não é, né? Então, não, maravilha. Nessa visão, né, de risco, governança, transparência, nós somos, né, como você sabe, uma empresa de auditoria. E como é que você vê o papel de uma empresa como a nossa dentro desse contexto de governança? Eu acho que ela é um elo fundamental para dar o selo de qualidade, né? E ensinar a evolução nos processos onde não está bem, né? Então, apontar realmente os erros, ou apontar onde há necessidade de melhoria, ou apontar realmente a excelência na qualidade, né? E isso tem que ser feito por uma empresa que tenha autonomia e que não tenha, vamos dizer, não tenha grau de dependência, no caso nenhum, e seja livre para poder apontar o que ela quiser. Então, mas ela é importante no processo porque é ela que vai dizer e vai dar a nota, ou vai recomendar melhoria, vai ensinar melhoria, vai. Então, sim, ela tem toda uma metodologia de evolução que o cliente precisa, né? Porque nenhuma empresa nunca precisa de melhoria. Todas as empresas sempre precisam de melhoria e evolução. É um processo que também não acaba. Não é que você está num nível de qualidade alta que você não precisa mais. Não para. É muito dinâmico. É muito interessante o que você falou, Luciano, porque e a gente tem ouvido cada vez mais isso das empresas, essa busca, né, por esse selo de confiança, mas mais do que isso, né, a busca por insights, né, de como melhorar para que aquele processo de auditoria seja um processo que induza, de fato, né, melhorias na empresa, que não só aponte os erros, mas aponte também caminhos, né, alternativas, que seja um processo construtivo, né? Então, eu acho que esse é um desafio cada vez maior das auditorias, né, de agregar valor, não só com o selo, né, a marca forte, mas agregar valor, conhecendo o business do cliente, né, e mostrando caminhos. A gente tem sentido muito isso nas interações com os clientes por aqui, né? Ok, concordo. Mas, e aí, quer dizer, dentro desse contexto dos selos de confiança, então cada vez mais está se consolidando, né, essa visão, Luciano, que vocês estão nessa jornada longa, né, de governança e que, de fato, a governança é uma dos grandes pilares da sustentabilidade dos negócios, né? E agora, não só a governança, que é o pilar do ESG, né, mas cada vez mais as questões socioambientais, né? E como é que você está vendo toda essa discussão
né, agregando esses pilares, né, a esse que é tão sólido para você, de governança, todas essas questões socioambientais. Como é que você está vendo esse tema? Eu queria te ouvir como é que você está vendo, como você vê o tema governança dentro do setor. Queria te ouvir sobre esse ponto. E também como é que você está vendo essas discussões socioambientais, né, transcendendo até as discussões do próprio RenovaBio. Eu acho que governança dentro do setor, você tem muitos níveis, empresas que estão num nível de excelência, num nível alto, e empresas que estão num nível bem primário de governança, né? Então, tem bastante variação de níveis, mais ou menos como tem variação de nível financeiro das usinas. Então, mais ou menos, você poderia elencar por aí. É lógico que tem empresa que tem dificuldade financeira e tem governança. Não é isso que eu estou falando. Mas, mais ou menos, sei lá, deve ter 1/3 que tem boa governança, 1/3 que tem média e 1/3 que deve estar bem fraco. Essa é a minha visão. Então, eu acho que tem muita oportunidade, tanto para a empresa de vocês, como também para as empresas do setor evoluírem, né? Nós trabalhamos desde sempre acreditando que você está com a empresa organizada e os controles, tudo, você pode estar apto para algumas oportunidades de mercado que pode aparecer à frente. Então, se você está organizado, você está preparado, né? Então, nós sempre trabalhamos para estarmos bem preparados para qualquer oportunidade. Então, isso é uma forma de trabalho nosso. Sobre ESG, aí que você diz, eu acho que o tema social e ambiental dentro do nosso negócio não é novo, né? A gente faz, cuida do social, cuida do ambiental, mas essa forma agora mais incisiva, mais sofisticada e mais elaborada e mais focada dos investidores e do pessoal de fora, de outros países, isso vai criar uma evolução nesse sentido, inclusive com a pegada de carbono, inclusive com outras insights que você vai ter que cuidar, vai ter que mostrar a fotografia como é que você está, o que você está fazendo para melhorar. Então, consumo de fertilizantes, consumo de água, consumo de combustível fóssil. Então, tem outros drivers aí que você vai ter que começar a olhar e mostrar um pouco de serviço nessas áreas aí. Sobre os CBIOS, eu acho que tem sido para nós, eu acho que foi um processo aí que começou agora, há uns 2, 3 meses atrás, a comercialização. Eu acho que tem tido sucesso. Eu acho que é uma dinâmica interessante, isso vai aprimorar, isso vai evoluir, é lógico, mas eu acho que debutou com bastante solidez e um mercado que muitos não acreditavam, né? E o mercado está rodando e está ganhando tração, está ganhando força e está tendo mais liquidez. Isso é importante que tenha liquidez e o mercado flua e se consolide, porque é bastante interessante essa visão da remuneração do carbono e eu acho que esse é o caminho, né? Então, o ESG, ele olha um pouco esse lado também, né? Então, os CBIOS também, você
você consegue fazer do limão uma limonada. Aí tem que trabalhar com inteligência e fazer bons projetos aí que sejam sustentáveis economicamente. Então, é mais uma praia para você surfar, né? Tem que usar inteligência. Só um comentário que eu acho que o nosso tempo está acabando, né, Giovana? Sim. Mas a questão de usar inteligência me remete ao seguinte, né? A gente tem, eu atuando em mercados regionais, que são a maioria das empresas de pequeno e médio porte, a gente observa essa questão e acho que boa governança, boa gestão, não tem a ver com capacidade de investimento. Ou tem, Luciano? Acho que é muito mais boas cabeças do que capacidade. Porque senão a gente, se for a questão de porte ou capacidade, só as grandes empresas vão ter sucesso. E a pequena e média não teria nunca essa oportunidade, né? Qual é a tua visão sobre isso? Eu ia destacar que, primeiro, é a vontade. É a vontade dos acionistas e dos donos do negócio. Então, acho que, em primeiro lugar, é a vontade. Se não há disposição, se não há patrono para esse tipo de projeto, e esse patrono tem que ser de cima para baixo. Não, esse aí não tem jeito de ser de baixo para cima, né? Então, você tem que começar lá em cima, você tem que dar o exemplo, você tem que criar a rede de confiabilidade, a rede de trabalho, e de lá você vai descendo. Então, eu diria que realmente ela é acessível, sim, para outras pessoas, para outras empresas de menor nível. É lógico que você tem limitações. Cada um faz o modelo dentro de suas limitações. Mas, por exemplo, nós não temos 10 comitês. Tem empresas grandes, muito grandes, que tem 10 comitês. Nós não temos, e não precisamos disso. Mas aí o menor pode ter 1, 2 comitês, o outro pode ter 5. Então, cada um é tailor-made aí, a como estruturar a sua governança. Mas eu não vejo que é uma questão de capacidade de investimento. É lógico que quando o cara está debaixo d'água, aí ele precisa respirar, né? Não tem jeito. Sim. Mas, fora esses eventos extremos aí de financeiros, eu acho que é mais uma questão de decisão e de vontade dos acionistas, das pessoas que lideram o negócio. Perfeito. A gente então chega nos aproximando aqui do fim do nosso evento, né? Eu queria mais uma vez agradecer, Luciano, por você ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você conosco aqui hoje, né? Eu quero agradecer aí meu parceiro de painel aí também, o Aguirre, na moderação. E eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Esse painel está sendo gravado e será disponibilizado para vocês assistirem num segundo momento, né? E eu queria também aproveitar para convidar todos. Amanhã tem mais programação da KPMG dentro da agenda da 20ª Conferência Internacional da Datagro. E amanhã a gente vai falar sobre ESG. Né? Vamos trazer, também teremos convidados e vamos tentar destrinchar um pouquinho esse tema, essas métricas, né? O que está na mesa, quais são as grandes discussões, para onde essas discussões estão indo, né? E então vocês todos, né? Você, Luciano, e vocês todos que estão nos ouvindo estão convidados aí para se juntar a gente nesse debate, né? Obrigado aí, prazer em participar, mas só dar um testemunho aqui que a governança vale a pena, sim. Eu acho que o caminho é por aí.
Muito bom, e vocês estão de parabéns, né, por toda essa jornada, Luciano, que eu acho que é reconhecida publicamente, né, de governança na Cerradinho, e a gente acompanha com muito orgulho aí de vocês, de tudo que vocês construíram, e a gente tem certeza que vocês têm muito a construir pela frente. Vocês estão de parabéns. Ok, obrigado. Muito obrigado. Até logo. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.